Oi bebês, oi amores, nós estamos aqui em Salvador, no zoológico, para realizarmos algumas videoaulas muito especiais. A gente vai começar trabalhando agora o conteúdo de zoologia. Apesar da gente já ter feito alguma coisa sobre zoologia, a gente vai fazer agora uma aula um pouco diferente do que a gente já postou. E eu vou começar lembrando a vocês das características evolutivas que separam os cordados dos invertebrados, que é super importante e que é extremamente cobrado em provas. Lembrem que a gente tem um grupo de invertebrados que não possuem três características que os cordados, que é filo, possuem. Que características são essas? Observem aqui. A parte da notocorda, que é uma estrutura, uma base da coluna vertebral, que vai dar origem, posteriormente, nos vertebrados mais evoluídos, à coluna. E a gente tem um sistema nervoso diferente do dos invertebrados, que ele é ventral. No caso dos cordados, ele é dorsal. Então, essa localização do sistema nervoso dorsal, ela vai ser toda protegida pela coluna vertebral. Obviamente, naqueles cordados vertebrados que já possuem essa estrutura. E essa parte do sistema nervoso dorsal, na evolução dos vertebrados, vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula. E a terceira característica evolutiva que separaria todos os cordados dos invertebrados é a presença de fendas branquiais que evoluem para brânquias e pulmões. Então, gente, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar ligado quando a gente fala de uma questão de cordados. Só que tem um detalhe, os cordados, eles são subdivididos em dois grupos. O subfilo Protocordata, que é a craniata, e o subfilo Vertebrata, que é representado por aqueles animais que já passam a ter o crânio. Então, quem são os protocordatas? Os urocordatas, olha a imagem de um urocordata aqui. Os cefalocordatas, olha ele aqui. E os hemicordatas. Esses três grupos, eles não possuem crânio. São animais que vivem na água, alguns medem alguns centímetros. O caso do balanoglosso, que é esse aqui, ele chega a medir 1 metro de comprimento. Mas são animais que normalmente você não vê, porque são animais que vivem em águas mais escuras e geladas do oceano. O ponto forte é que eles são cordados, só que não tem crânio. Quem são os vertebrados? Os ciclostomatos, que é o caso da lampreia e do peixe-bruxa, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. E aí a gente tem uma outra separação. Os ciclostomatos, olha a imagem de novo, eles não têm mandíbula. Eles são chamados de agnatos. E os outros, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles têm mandíbula e são chamados de gnatostomatos. Ok, bebês? Então essa é a grande diferença entre os vertebrados na sua formação. E dentro dos gnatostomatos ainda tem uma outra separação, que são os tetrápodos, onde os peixes não entram. Os animais passam a ter 4 patas a partir dos anfíbios. Então, quem são os tetrápodos? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ok? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de peixes, características de peixes. Muitos mosquitos aqui nesse ambiente, né? De vez em quando eu tenho que parar para poder passar e a gente não vai fazer isso de falha nossa, mas realmente incomoda um pouquinho, mas é um ambiente natural da floresta. Então, amores, vamos falar algumas características básicas dos peixes. Primeiro, a divisão, né? Existem os osteíctes e os condrictes. Osteíctes são peixes que têm escamas e os condrictes são aqueles peixes que têm cartilagem, são os cartilaginosos. E o mais representante é esse moço aqui, ó, o tubarão. Diretor, bota aí a musiquinha do tubarão, aquela musiquinha do filme bem assustadora, e bota essa imagem aqui, porque essa que é terrível. Os peixes, eles são animais que têm respiração branquial. Agora lembra dos dipnóicos, são aqueles falsos pulmonados, que é o caso da lampreia e do pirarucu, que são animais que utilizam a bexiga natatória como pulmão. E eles vivem, obviamente, em locais onde a água, num determinado momento, ela acaba. E eles se enterram na areia e utilizam a bexiga como um falso pulmão. Existem 4 espécies no mundo e 2 estão no Brasil.
Outra característica dos peixes, amor, é com relação ao sistema circulatório. Eles são animais que têm sistema circulatório fechado, a circulação é dupla, completa, porque só passa sangue venoso no coração, dupla não, simples, fechado e bicavitário. Olha a imagem aqui do sistema circulatório deles. Então esses animais, eles têm essa característica do coração ainda bem primitiva, só passa sangue venoso pelo coração. Outra característica desses animais é com relação à reprodução, que é importante a gente visualizar, porque os peixes ósseos, eles têm fecundação externa, os cartilaginosos é externa. Troquei tudo. Vamos consertar. Não precisa tirar não, diretor, a gente conserta aqui. Ósseos, externa. Cartilaginosos, interna. Os ósseos, eles são peixes que quando lançam esses gametas na água, o gameta masculino fecunda o feminino e surge o ovo ou zigoto. E aí já vai dar origem a uma larvinha chamada de alevino. Nos peixes cartilaginosos, que é o caso do tubarão, a fecundação ela vai ser interna. Na nadadeira dorsal, ela serve para o animal se locomover. Mas a nadadeira caudal, numa das extremidades, sai um pênis, que é chamado de clasper, e o macho fecunda internamente a fêmea. Então a fecundação é interna, o desenvolvimento é direto, não tem larva, e eles são vivíparos. Amores, isso é uma característica extremamente importante, porque viviparidade é uma característica de répteis e de mamíferos. E nos peixes, só nos cartilaginosos, ela aparece. Outra coisa importante com relação aos peixes, que é bom a gente também chamar a atenção, é com relação aos excretas nitrogenados. Esses animais ósseos, os peixes ósseos, excretam amônia. Já os cartilaginosos excretam ureia. Certo, bebês? Isso talvez essas sejam as 4 características mais relevantes e mais cobradas em provas, ok? Agora vamos ver os anfíbios. Os anfíbios, eles já evoluem um pouco mais. Eles já se libertam mais do ambiente aquático. A respiração das larvas, que são os girinos, das 3 classes, né, que são os anuros, urodelos e ápodos, a fase de larva é na água, excreta e respiração diferenciada. O excreta é a amônia, a respiração é branquial. Quando eles migram para o ambiente terrestre, a pele nua e sem escamas ainda impede o animal de se libertar totalmente da água. Então eles vivem geralmente próximos a brejos e precisam periodicamente se banhar para receberem essa água e conseguirem transportar o oxigênio. Mas eles já têm respiração pulmonar. E a excreção, como eles já são animais agora terrestres, muda de amônia para ureia. São animais que têm coração tricavitário, a circulação é incompleta, ela é dupla e o coração, não esqueçam, tricavitário. Entra CO2 pelo lado direito, O2 pelo esquerdo. E o que é mais importante, fechada. Todos os vertebrados têm sistema circulatório fechado. E a outra coisa que a gente vai falar é com relação à própria reprodução. Esses animais, eles fazem a reprodução na água, a fecundação externa. Os gametas são lançados na água, ocorre a formação do ovo ou zigoto, e esse ovinho, amores, como o dos peixes, ele é molinho. Observem aqui, eles não têm casca nos ovos, mas esse animal já tem cloaca. E a fecundação, apesar de externa, ele já tem uma característica evolutiva, que é a presença da cloaca. A metamorfose deles ocorre no deslocamento deles da água para a terra. Então, enquanto está na água, eles têm cauda. Quando eles migram para o ambiente terrestre, essa cauda é perdida e o animal passa a usar os 4 pés, por isso tetrápodos. E existe uma coisa interessante que é o órgão de Bieder, que está presente em alguns anfíbios, que permitem que o animal ele produza gametas masculinos e femininos. Como isso é uma peculiaridade desse grupo de animais, é bom a gente chamar a atenção. E agora vamos para o grupo que revolucionou as características dos vertebrados na Terra, que são os répteis. Primeira coisa que a gente vai falar dos répteis, o aparecimento da escama. A escama e a queratina já dá ao animal uma libertação total do ambiente aquático. Aí o que é que acompanha isso? A respiração totalmente pulmonar, o fato deles serem os primeiros animais a terem amnion,
O amnion, amores, é uma bolsa que vai proteger o embrião que já está dentro do ovo. Eles passam a ser ovíparos, ovo com casca. Outra coisa importante, a fecundação já é interna. E esses animais que têm bolsa amniótica, fecundação interna, respiração pulmonar, agora já passam a ter um ambiente terrestre onde eles podem esconder os próprios ovos para que os predadores não ataquem, o que acontecia nos peixes e nos anfíbios. E a gente tem que lembrar do excreta nitrogenado, que passa a ser outro, que é o ácido úrico, porque eles já passam a ter ovo com casca. E outra coisa importantíssima desse grupo é com relação ao processo de formação do coração. A gente tem 4 ordens dentro dos répteis, que são os quelônios, tartaruguinhas, ofídeos, cobras, os lacertídeos, que são lagartos, lagartixas, e a gente tem os crocodilianos. O que é diferente nos crocodilianos com relação às outras?